E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Esse espaço pensado e produzido para você que atua no segmento de elevador e quer saber todos os segredos comerciais das empresas de elevador, desde as multinacionais até as multimarcas nacionais. E sabe qual que é o tema de hoje? O cuidado que nós precisamos ter com a venda de peças e reparos. A venda de peças e reparos alimenta financeiramente a nossa empresa, mas ela também pode destruir o nosso crescimento. Vamos saber mais sobre isso? E antes da gente começar, um agradecimento especial ao nosso patrocinador desde o comecinho aqui do canal, nossa parceira incrível, Infoleve, que me permite estar aqui semanalmente para trazer conteúdos assim inéditos para vocês. Bora lá? Vamos falar do perigo da venda de peças e reparos? Basicamente, no nosso segmento, nós temos três tipos de contratos. Aquele contrato que já tem no valor dele a cobertura das peças, não é de todas as peças, eu sempre explico que esse contrato é muito mais um contrato de exclusão, então ele cobre a substituição das peças, a mão de obra e o componente, com exceção de. Normalmente esses contratos não estão previstas as trocas daqueles componentes que têm muito atuação do usuário, botões, a cortina luminosa da porta, operador de porta. Muitas vezes, nesses contratos, a gente vai ver a exclusão desses componentes. O segundo tipo de contrato é o contrato que não prevê a substituição de peças. Então, as peças que forem necessárias para fazer uma manutenção preventiva ou corretiva vão ser cobradas à parte. E dentro dessa cobrança vai ter o valor do componente mais a mão de obra. E o terceiro e último contrato, ele é um contrato que inclui todas e qualquer peças. É o contrato que a gente chama de full. Independente de qual contrato a gente assinar com o cliente, em algum momento nós vamos ter a necessidade de substituir algumas peças que não estão incluídas no contrato, incluindo o full, você vai ter algumas exceções lá dentro, e aí existe um pensamento que é o que a gente vai trabalhar hoje aqui nesse episódio. Muitas empresas trabalham com uma estratégia de atuação que é reduzir bastante o valor de venda do contrato de manutenção, aquela parte que prevê a ida do técnico mensalmente, a regulagem do equipamento, uma limpeza, né, e uma lubrificação dos componentes. Tudo que for além disso, ele vai ser cobrado do cliente, negociado do cliente à parte. Então, muitas empresas entram com a estratégia de cobrar bem baixinho nesse contrato, tá? Então, um valor bem pequeno mesmo, e aí a estratégia é para poder brigar, né, com outras empresas pelo preço do contrato, porque isso atrai muito o cliente, ele considera que ele vai pagar, né, sei lá, ele pagava com uma outra empresa 2.000, 3.000 reais para fazer a preventiva, e ele vai para uma outra empresa para pagar, sei lá, 1.000 reais, tá? Então, isso enche os olhos do cliente e a empresa de manutenção consegue brigar aí por preço. E todos os componentes que vão ser aplicados vão ser negociados à parte. E aí que existe um perigo para o síndico que não se atentou, que nessa empresa pode ser que os componentes e a mão de obra sejam mais caras do que aquela outra empresa que ele pagava mais, mas a gente não vai focar, né, como síndico, a gente vai dar o foco de empresa multimarca. E um outro risco para a empresa multimarca é contar que ele vai conseguir, que a empresa vai conseguir ganhar o seu dinheiro, fazer, né, com que aquele contrato seja justo através da aplicação de peças negociadas posteriormente. Por que eu falo que isso pode ser arriscado e um tiro no pé? O primeiro ponto é que quando você tem essa estratégia de baratear muito o custo do contrato, você praticamente está trabalhando no osso, você não está conseguindo nem custear, né, aqueles custos, aquele investimento fixo que você tem todos os meses.
E você vai precisar girar, né, muitas peças e reparos para poder arcar com os seus custos mensais. E aí o que acontece? A maioria das empresas ficam reféns de ter que aplicar peças todos os meses nos seus clientes para fazer com que aquele contrato rentabilize um pouco mais, tá? E isso é um risco. Por quê? O cliente pode se sentir lesado por não ter sido avisado, né, que todos os meses ele teria um custo adicional para fazer a substituição daqueles componentes. Então, esse é o primeiro risco. O segundo risco, você pode precisar de uma equipe muito mais bem preparada para conseguir preparar essa venda. Então, o técnico vai ter que estar bem preparado para que toda necessidade de substituição e componente ele faça uma pré-venda explicando o porquê daquela substituição. E nem toda empresa multimarca conta com uma equipe técnica preparada para fazer essa pré-venda. Na sequência, a empresa precisa ter uma área comercial também com bastante autonomia para poder fazer a negociação e ter autonomia de dar descontos, mas também uma área comercial muito preparada para blindar a empresa e não dar descontos além do que é possível, além do que é justo em relação àquele aplicação daquele componente, tá? Então, muitas vezes, na estratégia de você vender um contrato mais barato e conseguir recuperar, né, isso através das peças e componentes, a empresa não tem essas duas pernas bem preparadas para conseguir amarrar essa venda de uma forma que o cliente entenda por que está precisando ser feita aquela substituição. E aí a gente vai entrar no terceiro ponto, que é o mais importante de tudo. Se a empresa adotou essa estratégia e começou a fazer aplicações de peças com uma certa frequência, sem preparar o cliente, sem fazer uma boa negociação dessa venda adicional, o cliente vai se sentir lesado e vai vir cancelar o contrato, porque ele se sente prejudicado pela empresa que prometeu, né, que ele teria redução de custo, e quando ele soma o valor do contrato, mais a compra das peças e aplicação de mão de obra, ele vai ver que ele está pagando, às vezes, o dobro e o triplo que ele pagava para a empresa anterior. Então, ele se sente lesado e cancela esse contrato com muita raiva das multimarcas. Então, quando a gente ouve alguns comentários sobre por que as multimarcas cobram contratos de manutenção tão baratos, logo na sequência, o marketing do terror vai vir com essa explicação para o cliente. Hoje você está pagando pouco no seu contrato, mas amanhã, quando você somar peças e contrato, você vai ver que você está pagando mais. Isso é uma meia-verdade, porque sim, existem empresas que não fazem essa estratégia antecipadamente, né, pensando nesse equilíbrio aí entre valor de contrato, mais venda de peças e reparos, mas é meia-verdade porque as multinacionais também usam essa estratégia. Muitas vezes, quando a gente vai avaliar o histórico de aplicação de peças no contrato de conservação, no contrato sem peças embutidas, você vai ver que o condomínio ele está pagando um contrato, na verdade, muito alto, porque todos os meses ele paga o valor do contrato e um outro contrato quase com peças e componentes. Então, a gente tem que ficar muito alerta a isso, porque além da gente poder estar dando um tiro no pé, a gente pode estar dando munição para as multinacionais falarem mal das empresas multimarcas. Então, a gente tem que ficar alerta e atento. E por último, o último recadinho que eu queria dar para vocês sobre esse componente, sobre esse tema, é muito importante a gente avaliar quais são as metas que a nossa empresa persegue mensalmente, né? Eu vejo que algumas empresas perseguem a meta de venda de peças e reparos como se fosse a prioridade, né? E aí fazem com que isso seja o foco da empresa. Em contrapartida, elas não estão olhando a quantidade de clientes que foram perdidos porque peças e reparos foram mal vendidos, né? Então, a gente
retomando, né? A gente não preparou a nossa equipe técnica para fazer a pré-venda, a gente não preparou a nossa equipe comercial para fechar essa venda, e a gente não preparou o cliente para entender por que aquelas peças estão sendo substituídas naquela velocidade, naquele valor. Logo, a gente perdeu o cliente, a gente perdeu receita no final do mês. Então, a gente precisa ter essas metas alinhadas para que a nossa empresa possa crescer de forma sustentável e forma saudável. É isso aí, esse é o recadinho dessa semana do canal Conversa de Elevador. Espero que vocês tenham gostado. Sempre são essas dicas aqui, que se você aplicar na sua empresa, eu tenho certeza que a sua empresa vai se tornar uma empresa cada vez mais profissional e crescendo aí no mercado. Você gosta do conteúdo aqui do canal? Então, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no perfil oficial lá no Instagram e mais, venha ser um conversador parça. Opa, Kátia, o que é um conversador parça? Conversador parça é quando você ajuda financeiramente o nosso canal para ter conteúdos semanalmente aqui, você ajuda mensalmente, mas a gente está aqui semanalmente para preparar essas aulas, esses episódios, entrevistas, para deixar você sempre bem informado. Como que você faz para ser um conversador parça? A partir de R$ 5, você contribui com a gente mensalmente. Basta seguir o link que está no descritivo desse episódio. É isso aí. Vejo você semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.